E olha, o leilão para contratação de reserva de capacidade de energia pode gerar um custo para entrar para um custo extra no final das contas para o consumidor. É isso que tem apontado alguns economistas. E quem vai explicar melhor todos os efeitos aí desse leilão para a gente é o colunista da CNN Infra, o Davi Zilberstein, que já está aqui comigo. Davi, meu querido, muito bom dia para você, Davi. Antes de mais nada, antes da gente entrar no custo, no efeito econômico disso, teve um revés aí grande nessa última semana nesse leilão, né? Justiça querendo intervir, depois a ANEEL vai lá e diz que não realmente está executado o leilão. O porquê de todo esse vai e vem nessa história desse leilão, nesse momento, antes de mais nada. Davi, bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia quem nos assiste. Bom, para quem nos assiste, é bom para entender o que acontece, né? O contexto dessa situação. O Brasil hoje tem uma matriz energética que ela sempre, há muito tempo, ela foi a matriz elétrica, digamos assim, a matriz de produção de eletricidade. Ela, depois de muitos anos, desde quase sempre, ela foi muito renovável, ou seja, muito baseada em hidroeletricidade. Nos últimos anos, vamos colocar nos últimos 10 anos, mais fortemente nos últimos 5, 6 anos, por conta de uma série de subsídios de queda de custos de produtos, enfim, estímulos financeiros, a produção de energia solar e eólica, principalmente solar, teve um crescimento muito grande no Brasil. Ou seja, já é uma fonte de energia extremamente relevante e ela se divide primeiro em grandes, vamos dizer, em grandes produções, empresas que fazem, vamos chamar de fazendas solares e que vendem no mercado, e o micro e o pequeno gerador. Por exemplo, quem nos assiste que tem um painel solar no telhado da sua casa, ou um agricultor na sua fazenda, enfim, ele é um pequeno, ao mesmo tempo que ele é produtor, ele é consumidor. Isso mudou muito o perfil da geração de energia no Brasil. E o que acontece é que a energia solar e eólica são chamadas energias intermitentes, ou seja, elas não têm uma garantia de permanência de produção ao longo do dia. Obviamente, a gente entende que quando não tem sol, não tem energia solar. Então, esse leilão de capacidade, ele leva em consideração a necessidade de você ter, não necessidade de produzir energia a gente tem demais até. Está sobrando energia no Brasil. E aí isso que está gerando o que a gente está chamando, o termo técnico é curtailment, que quer dizer o operador do sistema brasileiro é obrigado a cortar, inclusive, essa geração por causa da estabilidade do sistema. Então, quando acaba o solar, você tem que entrar com aquela energia firme, seja hidroelétrica, seja termoelétrica, e isso está gerando um problema muito grande. Esse leilão que você se referiu, Débora, na realidade, é um leilão que a gente chama de um leilão de potência, ou seja, não que falte energia, mas é aquela energia que você vai precisar no horário de pico, no horário de demanda maior. Então, é aquela vamos dizer assim, uma térmica, uma usina térmica que fica parada na expectativa, como o nome já diz, de reserva. Ela fica parada esperando o momento em que a solar e a eólica não conseguem gerar e você precisa entrar. E você precisa entrar muitas vezes também até para estabilizar o sistema, por conta dessas demandas que são espalhadas pelo Brasil e que muitas vezes causam instabilidade ao sistema. Então, é uma situação muito complexa. No Brasil, o Brasil funciona centralizadamente através do Operador Nacional do Sistema, que não tem uma modelagem adequada, e não é por incompetência, não, pelo contrário. O ANS é composto de gente muito qualificada, que houve uma mudança que não, vamos dizer assim, não teve uma contrapartida na questão da adaptação da operação, do tipo de operação. Então, esse leilão ele está sendo muito questionado, porque, naturalmente, quando você contrata alguém para ficar de sobreaviso, vamos chamar que uma usina está de sobreaviso, ela custa mais caro. E, normalmente, essa usina é uma usina térmica, ou seja, ela usa combustíveis fósseis que custam mais caro. Então, o que a sociedade está pagando, na minha opinião, não é uma coisa errada o que o governo botou para leiloar em termos de oferta de energia, não é uma coisa errada, porque ele garante uma certa segurança para o sistema. O que é muito ruim é você ter essa insegurança, custa mais caro, na minha opinião. Essa insegurança, você tem a incerteza
de que você vai ter energia do que você pagar um pouco mais. É como se fosse um seguro. No fundo, o consumidor está pagando um seguro. Agora, qual é o problema? E qual é muito da causa disso? A gente teve uma expansão muito acelerada das fontes, vamos dizer assim, essas fontes intermitentes, solar e eólica, por conta de subsídios que, em determinado momento, faziam sentido e hoje não fazem mais sentido. E que continuam acrescentando carga ao sistema e acrescentando também, por conta do que eu já expliquei aqui, muita instabilidade. Então, há uma questão do tipo, olha, vai ter aumento na tarifa? Provavelmente sim, porque você está comprando um seguro. Quando você tem um carro, uma casa, você não quer usar aquele seguro, mas você paga, você tem um seguro-saúde, você paga não querendo usar. Mas aquilo tem um custo adicional para você ter aquela garantia de que, se você precisar, você vai usar. No fundo, é o que está acontecendo agora. Há questionamentos, na minha opinião, no primeiro momento eram questionamentos muito mais ligados a esclarecimentos. Eu acho que no próprio Tribunal de Contas da União já há uma reversão da percepção de que esse custo tem a ver com a segurança do sistema, ou seja, que nem você tomar um remédio, você tem um efeito colateral, você calcula entre o benefício do remédio e o efeito colateral. Se o benefício for muito maior que o efeito colateral, você vai tomar o remédio. Então, é isso, no fundo, uma série de analogias que eu fiz aqui, é o que está acontecendo aqui agora no Brasil. Agora, Davi, pensando do ponto de vista da ótica do investidor, né? Ter esse revés, como a gente, né, acompanhou nessa semana, vem a Justiça, intervém, depois a ANEEL diz que não, está executado o leilão. Qual que é a mensagem que isso transmite para os investidores que pretendem colocar bilhões de reais em projetos de infraestrutura no Brasil, nesse setor energético inclusive, né? Ou seja, a gente corre o risco de sofrer qualquer revés em termos a esse leilão que aconteceu agora, ou isso está totalmente solucionado? Olha, Débora, isso é história do Brasil. O Brasil tem esse é o lado ruim que você menciona, por exemplo, o excesso de judicialização. Mas, por outro lado, as coisas vão se ajustando. A gente pega, principalmente nessa área de infraestrutura, que é onde a gente está agora, a gente está conversando mais sobre a questão de infraestrutura. A gente teve esse problema no contrato de concessões de estradas, no contrato de concessões de hidrelétricas, no contrato de concessões de linha de transmissão. Sempre você teve, vamos chamar de freios de arrumação no primeiro momento, um estresse da judicialização, mas depois que a coisa ficou estabelecida, o Brasil é um país que conseguiu mostrar para o mundo que respeita contratos, tá? Então, por exemplo, proximamente, e aí que é uma das maneiras até da gente melhorar um pouco esse problema que a gente está tendo agora, do corte de energia, por causa do excedente de energia, a gente vai ter, por exemplo, um leilão de baterias, ou seja, é como se você leiloasse capacidade de armazenagem. Existe uma série ainda de problemas, de ajustes a serem feitos, provavelmente alguém, com razão ou sem razão, diga-se passagem que muitas vezes a judicialização ela não é de todo, não tem um lado só ruim por conta de atrasos, da insegurança, mas muitas vezes ela ajusta. E muitas vezes você tem pleitos judiciais que, de alguma maneira, corrigem falhas, sim. Não é o ideal, mas acontece. E eu diria que o Brasil, nessa área de infraestrutura, evoluiu muito. Se você pegar saneamento, você teve judicialização, mas agora as coisas estão mais ou menos ajustadas e as coisas estão caminhando. Então, eu diria que faz parte, vamos chamar, da nossa vida, e eu não diria que para um investidor, depois que um contrato está assinado aqui no Brasil, são raríssimos os casos de descumprimento. Às vezes você tem um governo estadual com um governador um pouco mais avesso ao capital privado, ou avesso ao que é estatizante. Muitas vezes você tem isso ao longo da história. Mas, de uma maneira geral, depois vamos dizer assim, desse freio de arrumação, o Brasil é um país que tem demonstrado nos últimos pelo menos 30 anos que é um país que respeita contratos, que depois que as regras são estabelecidas e elas são cumpridas, os órgãos reguladores normalmente funcionam. Hoje estão tendo dificuldade por conta de orçamentárias, mas estruturalmente são agentes que funcionam, eu diria, relativamente bem, até muito bem, comparado principalmente com outros países do mundo. Então, eu diria que, num primeiro momento, sim, você causa alguma incerteza, mas você não vê, de uma maneira geral, nenhum investidor, nenhum operador que deixe o Brasil. Pelo contrário, o Brasil vive atraindo cada vez mais novos agentes, com todas essas incertezas, mas que depois
elas vão se transformando, vão se consolidando como processos, de alguma maneira, bastante conhecidos, estáveis e que, de alguma maneira, dão segurança também para o investidor. Perfeito. Conversamos com o colunista da CNN Infra, Davi Silberstein. Meu querido, muito obrigada pelo seu tempo. Até uma próxima. Um abraço para você, Débora, para todos também.